O caso de hoje é um dos casos mais tristes que eu já vi acontecer aqui no Brasil, que é o caso da Liana e do Felipe Café, um casal de jovens que teve a vida simplesmente ceifada de uma forma extremamente brutal e triste. Os dois se conheceram na escola e eles namoravam fazia pouquíssimo tempo, fazia cerca de 2 meses. A Liana, na época do caso, tinha 16 anos, enquanto o Felipe tinha 18 anos, e eles vinham de uma família que tinha uma condição social relativamente boa. No dia 31 de outubro de 2003, o casal decidiu que eles queriam fazer uma viagem para acampar juntos. Porém, a Liana ficou com muito medo de que os pais dela não deixassem ela ir até essa viagem com o Felipe, afinal fazia muito pouco tempo que eles estavam namorando. Então ela acabou inventando uma desculpa falando que ela iria com um grupo de amigos numa viagem para a Ilha Bela. Enquanto o Felipe falou para a mãe dele que ele iria para um acampamento, só que ele não mencionou com quem ele iria e a mãe dele concordou, afinal o Felipe já tinha feito acampamentos anteriormente. No dia 31 de outubro de 2003, o casal começou a sua viagem, era uma sexta-feira, e eles iriam acampar em um município rural chamado Embu Guaçu, que já era conhecido pelo Felipe. Eles passaram a noite ali no vão livre do MASP, até que por volta das 5 horas da manhã eles foram andando até a rodoviária do Tietê para pegar o ônibus rumo a Embu Guaçu. Eles chegaram no município por volta das 9 horas da manhã e eles andaram por cerca de 4 quilômetros até Santa Rita para eles encontrarem um local apropriado para eles realizarem o acampamento. Logo eles começaram a chamar a atenção de várias pessoas porque eles estavam usando várias mochilas, eles não eram conhecidos no local e infelizmente eles chamaram a atenção de 2 colegas, que era o Pernambuco e o Champinha. O nome verdadeiro do Pernambuco era Paulo César da Silva Marques e o verdadeiro nome do Champinha era Roberta Aparecida Alves Cardoso. Depois que o casal montou a estrutura do acampamento deles, eles foram surpreendidos pela dupla que falou que eles estavam sendo assaltados. Eles foram algemados e levados até uma casa que pertencia a um outro homem que estava participando de todo esse complô. O local em questão era extremamente anti-higiênico e eles foram mantidos em cárcere privado. Esse local pertencia ao Antônio Caetano da Silva e, como eu disse, serviu de cativeiro para o casal. Eles foram presos em quartos diferentes e logo a Liana falou que os pais dela tinham uma condição financeira muito boa, então que se eles ligassem para os pais, provavelmente eles pagariam a taxa do resgate, porém a intenção deles era outra e infelizmente ela não sabia disso. Então, no primeiro dia de sequestro, que foi no dia 1º de novembro de 2003, o Pernambuco acabou abusando sexualmente da Liana, enquanto o namorado dela estava no outro quarto. Infelizmente, a Liana entrou num estado de choque extremamente grande e ela não conseguiu reagir a toda essa situação terrível que ela passou. No dia seguinte, eles chegaram à conclusão que o Felipe não era relevante naquele sequestro, afinal eles queriam a Liana para realizar esses abusos terríveis. Então, por causa disso, eles falaram para eles que o Felipe seria liberado e os dois novamente foram amarrados e eles começaram a andar para fora da casa rumo a uma floresta. Até que chegou um momento que o Champinha e a Liana pararam no meio do caminho e o Pernambuco e o Felipe continuaram à frente até que eles se afastaram e o Pernambuco deu um tiro na nuca no Felipe, que foi o suficiente para matá-lo na hora. Então, infelizmente, o Felipe Café foi assassinado no dia 2 de novembro de 2003 e a Liana foi levada de volta ao cativeiro. Enquanto isso, os pais da Liana já mobilizaram toda uma investigação e um milionário na época se comoveu com o caso, então eles começaram a fazer vários panfletos e distribuir esses panfletos por toda a região de Embu Guaçu com a foto do casal, porque todo mundo estava procurando eles e tudo isso estava na mídia, porque todos queriam encontrar eles não achavam que se tratava de um sequestro, mas sim que o jovem casal tinha se perdido no meio da mata. No dia 3 de novembro de 2003, o irmão do Champinha foi ao seu encontro para informar que a mãe dele estava procurando o Champinha, porque nesse meio tempo ele também tinha desaparecido e ele acabou vendo a Liana e o Champinha falou que ela era a namorada dele. No dia 5 de novembro, as investigações já estavam fervendo, porque o pai da Liana mobilizou várias pessoas, estava na mídia, inclusive na época um cara que tinha muito dinheiro decidiu ajudar a família, então ele emprestou o helicóptero que ele tinha para colocar panfletos no helicóptero e jogar por toda a região de Embu Guaçu, e foi lá que um deles acabou vendo o panfleto e descobriram que a Liana estava sendo procurada
armada e que tinha toda uma equipe policial atrás dela, então cedo ou tarde aquele esquema ia acabar. E durante todo esse período a Liana foi abusada por vários homens diferentes, como o Champinha, aquele Antônio que era o dono do cativeiro e outros homens. Então, no dia 5 de novembro de 2003, a Liana foi brutalmente assassinada pelo Champinha a facadas de peixeira, que é um tipo de faca. Foram inúmeros golpes no seu pescoço, no seu tórax e nas costas da vítima. O corpo do casal só foi encontrado no dia 10 de novembro de 2003 e não demorou muito tempo para que os culpados desse crime fossem presos. No dia 14 de outubro de 2003, todos os envolvidos no caso, inclusive os outros homens que cooperaram nessa ação e que abusaram da Liana, foram presos. Já o Champinha foi mandado para uma zona reservada a adolescentes porque ele tinha 16 anos na época do caso. Então a condenação aconteceu em 2006 e ela foi o seguinte: o Antônio Matias foi condenado a 6 anos de reclusão por conta dos crimes de cárcere privado e favorecimento pessoal e ocultação da arma do crime. Já o Agnaldo Pires foi condenado a 47 anos pelo estupro da Liana, enquanto o Antônio Caetano foi condenado a 124 anos pelos múltiplos estupros que ele realizou contra a Liana. Já o Pernambuco foi condenado a 110 anos de prisão pelo assassinato do Felipe e do estupro contra a Liana. Já o Champinha, como eu disse, na época ele era menor de idade, então o máximo que ele poderia ter sido condenado era 3 anos. Porém, ele ficou esses 3 anos preso, mas a justiça percebeu que no caso dele ele era uma pessoa que não tinha como se recuperar. Então ele era uma pessoa que possuía sim algumas condições mentais e que não poderia viver em sociedade. Por isso, até os dias de hoje, até o momento da gravação desse vídeo, o Champinha permanece preso em uma espécie de hospital para que ele possa realizar o seu tratamento, enfim. Por enquanto, todos os culpados estão presos até o momento da gravação desse vídeo.